Boa noite, meus amigos. De volta à nossa atividade, conforme havíamos planejado. Vamos falar hoje um pouquinho sobre alopecia areata. Esquecendo que nós deixamos alguma coisa da live passada, que era o assunto de como é que uma acne, ou qual a relação de uma acne com autoimune. Vamos esquecer disso, nós vamos tratar desse assunto ainda hoje. Bom, a alopecia é uma queda de cabelo. Alopecia, queda de cabelo, que pode acontecer nos dois sexos, tanto no homem quanto na mulher, e que pode ser alguma coisa transitória, ou seja, que se recupera depois, como pode ser algo definitivo, porque destrói o folículo e aí fica irrecuperável. Então, nós temos aí uma série de situações ou uma diversidade de condições, todas dentro de alopecia. O que vamos tratar hoje é de uma partezinha disso, que é a alopecia areata. A alopecia areata, por definição, é um quadro onde encontramos queda de cabelo, que pode ser, por exemplo, do couro cabeludo, mas pode ser da barba, de qualquer lugar do corpo que tenha pelos. E essa queda de cabelo, ela, na maioria das vezes, tem um aspecto circular ou discoide, mais ou menos assim. Sendo que, se você observar com cuidado, os primeiros pelos em volta da região que perdeu cabelo são pelos mais frágeis, são pelos mais finos, e que, se você fizer uma pequena tração, eles se soltam. Então, este é o quadro visível da alopecia areata. A alopecia areata pode acontecer em qualquer fase da vida, tanto em crianças, adolescentes, em adultos, homens ou mulheres. Define-se a alopecia areata como sendo uma alteração inflamatória do folículo piloso em associação com um processo autoimune. Então é aqui que eu quero, de uma vez só, falar do assunto da live passada e desta, porque eu disse a vocês qual é a definição da alopecia areata, como sendo um quadro inflamatório associado com autoimune. Seria mais ou menos a mesma coisa se eu dissesse a vocês que lá fora está chovendo uma chuva molhada. Bem isso, uma chuva molhada, inflamatório com autoimune, uma chuva molhada. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que já volta lá na live de acne e nesta de alopecia. Toda vez que eu tiver um processo inflamatório
eu vou ter uma produção anômala de proteínas por interferência da inflamação. Então, toda vez que eu tenho inflamação, eu vou ter uma produção alterada de proteínas. E esta produção alterada, ou anômala, como você queira chamar, vamos ter então proteínas diferentes do que seria esperado. Ora, proteínas diferentes do que seria esperado é alguma coisa que chama a atenção do sistema imunitário e que faz com que o sistema imunitário reaja antígeno-anticorpo e vai reagir contra estas proteínas anormais. Lógico. Então, toda vez que eu tiver inflamação, eu vou ter a produção de proteínas anômalas, anormais, diferentes. E toda vez que eu tiver uma proteína normal, anômala, diferente, eu vou ter uma reação do meu sistema autoimune para um corpo estranho, algo diferente dentro do meu organismo. Então, dizer que eu tenho um processo inflamatório e que eu tenho uma reação autoimune é uma chuva molhada. Claro, toda vez, em todo lugar que eu tiver uma inflamação, eu vou ter um processo autoimune acontecendo naquele local. Vamos diferenciar um pouquinho as coisas. Se eu tiver um hipotireoidismo de Hashimoto, então é um processo crônico autoimune que vai estar atacando a minha glândula tireoidiana. Claro que lá tem uma inflamação, mas é o inverso, tem uma inflamação por causa do processo agressivo, por causa do ataque autoimune a esta glândula. O inverso, quando eu tenho um processo inflamatório localizado naquele lugar, durante o tempo do processo inflamatório localizado, eu vou ter produção de proteínas anômalas. Logo, eu vou ter um ataque autoimune naquele local durante o tempo em que persistir aquela situação, desaparecendo quando deixar de existir. O que nós não temos na tireoidite de Hashimoto, no lúpus e assim por diante. Muito bem, é por isso que eu brinquei falando de uma chuva molhada. Sempre que eu tiver inflamação, eu vou ter proteínas anômalas, logo eu vou ter um componente autoimune acontecendo neste local. Então, a alopecia areata é uma situação onde eu tenho queda de cabelo. É um processo inflamatório que acontece nesta região. Eu tenho um acontecimento autoimune, lógico, mas eu devo chamar a atenção de vocês que a alopecia areata está associada a um componente emocional. Este componente emocional é variável, pode ser de qualquer tipo ou tamanho. Toda vez que eu tiver um estresse, esse estresse induz a produção de ACTH. O ACTH vai agir na suprarrenal, induzindo a produção de um hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse é o cortisol. O cortisol, produzido, a sua maior parte, lá na suprarrenal, vai agir interferindo no ciclo natural do cabelo. O cabelo, o folículo, tem um ciclo onde ele está em crescimento. Depois ele vai ficar estacionário e diminuindo. E depois ele fica adormecido.
depois ele volta à fase de crescimento e assim por diante. O cortisol consegue interferir este ciclo e, ao interferir neste ciclo, faz com que o ciclo vá lá da fase de crescimento, de um pelo bonito, saudável, para uma atrofia do pelo, não do folículo, do pelo, e queda do pelo de anágeno para telógeno. Ele consegue fazer essa inversão, essa interferência no ciclo do pelo, no ciclo do folículo. E por isso nós vamos ter então regiões sem cabelo. Estas regiões, que não precisa ser uma só, poderemos encontrar mais de uma em diferentes locais, por exemplo, na barba, no cabelo e nos pelos do peito, das costas, enfim, aonde tiver pelos. Tive certa vez uma pequena paciente, uma menininha, e ela teve um quadro de alopecia areata que evoluiu a ponto de derrubar quase todo o cabelo da cabeça. Mais do que isso, os cílios caíram. Alopecia areata associada, nesse caso da menininha aí, muito visível, a associação com o estresse, com problemas emocionais que ela tinha que atravessar. Veja, o que podemos fazer nesta situação? O que devemos fazer nesta situação? Meus caros, se eu tenho um processo inflamatório, com certeza devo agir de forma a minimizar, a dirimir esta inflamação, a resolver esta inflamação. Posso usar um anti-inflamatório? Posso, não estou proibido de fazer este uso. E se eu quiser fazer este uso, eu posso fazê-lo na forma de usar um anti-inflamatório não hormonal da farmácia, aí, tipo um Cataflam, tipo nimesulide. Mas eu também posso ir buscar nos fitoterápicos um efeito anti-inflamatório. A curcumina, por exemplo, tem um efeito anti-inflamatório fantástico e que eu poderia estar usando. Vioral, no local pode-se fazer uso de um anti-inflamatório hormonal, por exemplo, um corticoide. O uso de um corticoide local injetável em pequenos pontinhos em toda a região da alopécia. Se tiver mais de uma, toda ela. Feito, por exemplo, a cada 2 semanas, não menos. Por quê? Porque não se esqueça que corticoide em pele leva à atrofia da pele. Atrofia nós não queremos resolver o problema, não trocar de problema. Então, por isso, nós podemos usar o corticoide injetado em pequenos pontinhos, em pequenas quantidades, bem esparramado na área total, a cada 2 semanas. Muito se tem falado e usado de, por exemplo, fazer uso de um ácido que vai descamar esta região, e ao descamar esta região vai trazer uma situação de melhora da inflamação e que vai repilar. Se você conversa com os pacientes que fizeram uso de um ácido nesta região, eles vão lhe dizer que após
4, 5 semanas, 6 semanas, eles puderam notar que na região havia o aparecimento de múltiplos pontinhos pretos, exatamente como quando o homem faz a barba e que fica aqueles pontinhos pretos, claro, dos fios de cabelo que foram cortados rente à pele. Veja bem, só o efeito de ver estes pontos pretos, não se esqueçam, a alopecia areata não é uma perda do folículo, então não mistura com uma alopecia androgenética, onde eu vou ter atrofia, não. A alopecia areata eu vou ter a perda do fio, não do folículo. O folículo continua lá, o folículo é recuperável e essa recuperação poderá acontecer espontaneamente, sem que se faça absolutamente nada. Mas se você quer fazer alguma coisa para andar mais rápido com isso, a antracina é uma solução que pode ser aplicada, uma solução ácida, mancha a roupa, mancha até as mãos ao aplicar. Então ela deve ser aplicada com o uso de luva, de preferência sobre uma gaze, que se aplica sobre a região. É interessante que essa região, se for no cabelo, por exemplo, seja colocado até um pano, um véu, para que não esparrame pelo rosto todo, não traga manchas nesse rosto. Este véu ou a proteção que se deva colocar sobre o travesseiro, porque isso é feito à noite, e que mancha a roupa, mancha muito a roupa. Então são cuidados ao se utilizar deste ácido. Mas eu diria a você que o efeito da aplicação de um corticoide, betametasona, é realmente muito bom. Mas existe alguma coisa que se pode utilizar de forma assim, muito tranquila. Eu tenho uma ação que vem do meu sistema imune. Por isso, que tal se eu usasse alguma coisa que brecasse esse sistema imune? Mas vou brecar meu sistema imune? Eu não estou falando de toda a sua imunidade, eu estou falando de um breque naquele local, eu estou falando de um uso tópico de um imunossupressor, de alguma coisa que suprima aquele ataque da tua imunidade, aquele ataque imunológico seu ali, eu vou suprimir ali, naquele lugar, não o sistema autoimune, não, claro que não. Então, um uso de um imunossupressor é aquela substância que se usa, por exemplo, quando se faz um transplante, tentando diminuir a possibilidade de que o organismo rejeite o órgão transplantado. E aí essa substância imunossupressora vai então fazer a diminuição desta ação imunitária. Mas eu não estou falando de tomar um imunossupressor, eu estou falando de aplicar no local. Tacrolimus, vou repetir, tacrolimus é um imunossupressor que você compra na forma de pomada e que você pode aplicar à noite na região da alopecia areata, no dia seguinte pela manhã, lavando e aplicando um protetor solar. Veja, em trabalhos mais recentes,
você irá encontrar que a ação deste cortisol na região aonde acontece a alopecia areata, você encontra, com a ação do cortisol que está aumentado, você encontra um aumento de degradação de algumas substâncias, assim como você encontra aumento de excreção de algumas substâncias. Uma dessas substâncias são os protoglicanos. E aí, estes protoglicanos têm despertado grande interesse. Então, uma opção interessante, além do que nós já falamos, é fazer uma suplementação com protoglicanos via oral, protoglicanos via oral. E isso vai vir de encontro àquelas outras medidas, àquelas outras atitudes que aqui já descrevemos, como anti-inflamatório, e falamos da curcumina, como um corticoide aplicado topicamente, como um imunossupressor aplicado topicamente. E aí você faz uma suplementação. Mas já que você vai fazer uma suplementação, eu lhe pergunto assim, eu estou frente a um quadro inflamatório. E se eu estou frente a um quadro inflamatório, inflamação essa que não me é desejada. Ora, mas tem inflamação desejada? Tem. Se eu estivesse falando de uma infecção de garganta, eu teria na garganta infeccionado uma inflamação. Eu ia querer mais que inflamasse, que destruísse toda aquela situação, aquela microbiota que está lá me interferindo no organismo. Então, lá eu quero uma inflamação, mas nem sempre eu quero uma inflamação. Por exemplo, na alopecia areata é um quadro inflamatório. Inflamação essa que eu não desejo. Quando não se deseja um processo inflamatório, você pode utilizar de algumas coisas. Você, claro, já usou um ômega na forma 3, 6 ou 9, e aí você, claro, já sabe que o ômega 3 ele é anti-inflamatório, o 6 pró, mas o 3 é anti-inflamatório. Posso usar um ômega 3? Posso não. Devo usar um ômega 3 nesta situação. Para a gente terminar esta nossa conversa, toda vez que eu tiver uma inflamação e eu desejar, ou seja, toda vez que eu tiver uma inflamação não desejada, e claro, então, uma inflamação que eu quero eliminar, uma das condições que eu posso lançar mão é o uso, por exemplo, da colchicina. É o uso de um halopurinol. É o uso de um metotrexate. Claro, eu estou colocando coisas aqui, não estou dizendo que você tem que usar tudo isso. Até porque eu entendo, eu acredito que se você fizer uma base de sustentação psicológica para este paciente, ele estava deprimido, 5-hidroxitriptofano, triptofano, mateanina, ele estava ansioso e você medicou esse paciente, você fez uma suplementação nesse paciente ansioso, por exemplo, com GABA, com magnésio, com queanina, com zinco,
E você então vai fazer um controle desta ansiedade do paciente. Então você melhorou a serotonina, toda vez que você melhora a serotonina, a dopamina cai. Tá? Então você melhorou a serotonina, você melhorou o controle da ansiedade. A dopamina vai cair. Ótimo, para esta situação é tudo o que eu quero. Que ela caia e que eu possa reassumir o controle desta situação. Que eu possa tirar este paciente deste quadro de estresse. Que, claro, sempre que eu tenho estresse, eu tenho uma dopamina aumentada. Tá bom? Então, 5-hidroxitriptofano, triptofano, teanina, do outro lado para fazer aí um controle da ansiedade, zinco, magnésio, GABA, né? Isso vai me ajudar a fazer um controle de ansiedade. Posso usar anti-inflamatório, curcumina, ômega 3. Posso usar então ainda via oral, por exemplo, uma colchicina. E de uso tópico, posso usar então um corticoide injetável e posso usar um imunossupressor que vai trazer um resultado fantástico a este quadro de alopecia areata. Para a semana que vem, eu gostaria de falar com vocês mais sobre suprarrenal. Não será na semana que vem, mas eu quero dizer para vocês que existe um quadro não muito conhecido, não muito frequente, mas existe um quadro este que tem alopecia areata na sua apresentação e que mais do que isso vai ter associado com a alopecia areata um hipotireoidismo de Hashimoto e que ainda vai ter associado um processo autoimune no eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Hipotálamo, hipófise, suprarrenal. Então, este quadro é uma síndrome do triplo H. Não tem nada a ver com triplo X, não inventa não. Não tem nada a ver com sexo, tá? Síndrome do triplo H. Pretendo ainda falar com vocês sobre este quadro, já que ele envolve uma alopecia areata. E toda vez que a gente tiver uma alopecia areata, não quer dizer que eu tenho este quadro, mas este quadro vem com alopecia areata. De repente, alguma das alopécias que a gente veja no correr da vida pode até ser um desses raros quadros da síndrome do triplo H. Vamos ainda para frente aí falar sobre outras alopécias, tipo alopecia androgenética. Mas para a semana que vem, eu penso em estar conversando mais com vocês sobre suprarrenal, córtex de suprarrenal, e que temos aí quais as funções, medula de suprarrenal, o que temos aí, quais as suas funções, quais são aquelas substâncias que estimulam, quais são os efeitos, quais são os inibidores. Tá? Então, para a semana que vem, a gente conversa um pouco mais sobre suprarrenal, córtex e medula de suprarrenal. Um grande abraço e uma boa noite.